Boa noite, alunos e alunas. Meu nome é Dione, eu sou professora de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos ver a divisão regional do Brasil. O Brasil ele é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E nelas estão agrupados os 27 estados da Federação. O território do Brasil ele foi sofrendo modificações durante a sua formação. Algumas regiões foram perdidas, como a região cisplatina, que hoje é o Uruguai, enquanto outras foram incorporadas, como é o caso do Acre. Atualmente, o Brasil está dividido em 5 regiões. A região norte, que é formada pelo Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Rondônia, Acre e Tocantins. A região Nordeste, que é formada pelo Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Bahia, Alagoas e Sergipe. A região Centro-Oeste é formada por Mato Grosso do Sul e Goiás. Região Sudeste é formada por São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A região Sul é Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. A última mudança na configuração do mapa do Brasil ocorreu lá em 1990, com a criação do estado do Tocantins, que foi incluído na região Norte. O estado do Tocantins era parte do estado de Goiás e estava na região Centro-Oeste. Quando dividiu o estado, que criou o estado do Tocantins, ele ficou fazendo parte da região Norte. E a divisão regional brasileira, hoje ela é Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. 5 regiões. A divisão regional brasileira, ela sofreu modificações através da história. Desde as capitanias hereditárias, lá em 1534, até a criação do estado do Tocantins, em 1990. Várias mudanças foram feitas no desenho do mapa brasileiro. Da mesma forma, à medida que a população crescia, era necessário organizar o território para melhor administrá-lo. Ou seja, a regionalização ela tem como função, como objetivo, facilitar a organização do território. Vejamos como ocorreu a regionalização brasileira ao longo da história. Lá em 1822, na época da independência do Brasil, o país não estava dividido por regiões. A configuração territorial era a seguinte: o Brasil possuía 19 províncias, dentre as quais se encontrava a Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Também vemos que a atual região norte não era subdividida, e todo o território norte se chamava Grão-Pará. No entanto, em 1828, a província da Cisplatina consegue sua independência e surge o Uruguai. O Uruguai é um país. Em 1889, no ano da instalação do regime republicano, o Brasil estava dividido em 20 estados. Em 1853, o Paraná havia se emancipado de São Paulo, constituído um território autônomo, e a província do Grão-Pará tinha sido dividida em duas, surgindo o estado do Amazonas e do Pará. Em 1913, vai surgir a primeira proposta de divisão regional no Brasil, a fim de melhorar o ensino de geografia nas escolas. Dividia-se o país em 5 regionais, segundo o aspecto físico. O critério utilizado é aspecto físico, que é setentrional, norte-oriental, oriental, meridional e central. Ainda não existiam os estados do Amapá, Roraima ou Mato Grosso do Sul, por exemplo. São mudanças que vão acontecer posteriormente. O Brasil, ele passa a ser, lá em 1940, ele passa a ser dividido em 5 regiões: Norte, Centro, Nordeste, Sul e Leste. Com o aumento da imigração do Nordeste para o Sudeste,
Outra divisão regional foi realizada, desta vez pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE foi criado em 1936 e este organismo seria responsável por coletar dados estatísticos sobre o país e ajudar na administração pública. Nesta época, os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro pertenciam à região sul. Em 1945, o Brasil se encontrava repartido em 7 regiões: Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. Este mapinha aqui do lado. E foram criados os territórios como Rio Branco, que é o atual estado de Roraima, e Iguaçu, que é a porção oeste de Santa Catarina e Paraná. Em 1960, a década de 60, ela trouxe enormes mudanças para o mapa do Brasil, embora as 7 regiões não tenham sofrido alteração. A capital do Brasil foi transferida para Brasília em 1960, em 21 de abril de 1960. Só para lembrar, a capital do Brasil até 1960 era Rio de Janeiro, lá na região sudeste. Em 1960, ela passa para a região centro-oeste, Brasília, o Distrito Federal. Assim, o município neutro do Rio de Janeiro se transformou no estado da Guanabara, enquanto o território restante passou a se chamar Rio de Janeiro. Em 1962, o território federal do Acre foi elevado a estado e o território federal do Rio Branco passou a se chamar Território Federal de Roraima. Em 1970, nesta década, se estabeleceram as 5 grandes regiões como nós conhecemos hoje: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Em 1975, o estado da Guanabara foi extinto e se funde ao estado do Rio de Janeiro, convertendo-se em sua capital. 4 anos depois, o estado do Mato Grosso vai ser desmembrado para a criação do Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande. Em 1990, na década de 1990, o norte de Goiás vai se tornar o estado do Tocantins e a sua capital vai ser a cidade de Palmas. A Constituição de 1988 extinguiu os últimos territórios federais do Brasil, Amapá e Roraima, que são elevados às categorias de estado. Também o arquipélago de Fernando de Noronha deixa de ser um território federal e passa a ser um distrito do estado do Pernambuco. Então, as últimas modificações do nosso mapa datam de 1990. Meninos, respondam o questionário, copiem as perguntas e respostas no caderno, não precisa copiar o texto, e tenham todos uma boa noite.